papel do Estado brasileiro na preservação das manifestações culturais do nosso povo? Para conversar sobre esse tema, nosso programa recebe Marta Porto, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Seja bem-vinda, Marta. Tudo bom, Paulo? Marta, do início do governo Gilberto Gil, o Ministério da Cultura empreendeu uma guinada no sentido de atender aquelas manifestações populares mais caras e que estavam perdendo sustentabilidade. Como é que foi isso? Olha, na verdade, no início do governo do ministro Gil, já tinha um trabalho anterior que vinha sendo feito no comitê de campanha do presidente Lula. Tinha um grupo de pessoas que trabalhavam dentro desse comitê. Eu era uma das pessoas que integrava e que se fez um trabalho muito sério que chamava Imaginação a Serviço do Brasil. Né? Um dos itens dessa proposta de política cultural contemplava a ideia de que era necessário abrir a discussão dos programas de fomento para setores, segmentos e categorias artísticos, culturais no Brasil que não tinham acesso via os modelos de financiamento tradicional. Lei Rouanet, né, os mecanismos que estavam, enfim, vigorando no país desde a implantação do Ministério em 85. Né? Então já existia um indicativo, uma recomendação política de que era importante prestar atenção para a produção cultural popular, quer dizer, aquela produção cultural que cria, na verdade, os grandes vetores da identidade cultural brasileira. E foi nesse escopo, com esse perfil, com essas ideias, que foi criado o programa Cultura Viva. Na verdade, assim, em 2003, o Gil iniciou essa discussão, e essa discussão foi conduzida, em primeiro lugar, pelo secretário Miguez, pelo secretário Márcio Meira. Tinha uma equipe no Ministério da Cultura muito boa, Isaura Botelho, Maristela de Beneste, que começou a desenhar um programa de como seria a relação de formulação do Estado brasileiro, do governo federal, com os entes federados, municípios, estados, que pudesse ampliar a nossa capacidade de atender esses grupos. Tá? Aí vocês partiram para a identificação e para a criação implantação daqueles pontos de cultura. E tinha uma demanda muito reprimida já. Tá? Então, logo depois, quando se criou a secretaria, primeiro era uma secretaria de projetos culturais, depois quando se criou a Secretaria de Cidadania Cultural, a partir de 2007, aí se estabeleceu o programa Cultura Viva, né? Pensando na ideia de que o povo produz a cultura, cabe ao Ministério apoiar essas iniciativas. Isso representa um momento importante da história dos avanços das políticas culturais. E como vocês fizeram para identificar em cada região, em cada estado, os locais onde vocês iriam implantar os pontos de cultura? Então, esse momento era um momento que eu não estava no Ministério ainda. Né? Eu trabalhei na formulação do programa de cultura do presidente Lula, ainda na campanha, e participei 2002. Em 2002. E depois, em 2003, 2004, participei de vários momentos dessas discussões dentro do Ministério da Cultura. Tá? Assim, na discussão política, né, como sociedade civil. Eu não sei, e os documentos que a gente tem hoje na Secretaria não dão não historiam muito bem esse processo, como é que foi identificado as demandas. Mas essas demandas começaram a surgir. Como? Através dos editais públicos, né, através das relações de mobilização da sociedade civil. Tá? Vários projetos, experiências que já existiam há muitos anos começaram a inscrever ações para que o Ministério da Cultura pudesse apoiá-las. Você vê alguma relação entre o Brasil estar se tornando um país cada vez mais urbano e as dificuldades dessas manifestações culturais que elas enfrentam? Não, na verdade eu acho que a gente tem aí um desenho de gestão de política pública. Né? Quando o Ministério da Cultura foi implantado, em 1985, ele já foi implantado com aquilo que a gente chamava na época de Lei Sarney. Naquele momento se fez uma escolha. Né? Quer dizer, o Estado se relacionaria com um determinado tipo de produção cultural que tinha um feitio mais mercadológico, tanto que no final do governo Vefor se lançou uma cartilha que chamava Cultura é um Bom Negócio, para mobilizar o empresariado a investir. Se criou essa categoria do patrocínio cultural a partir dos incentivos fiscais e o Ministério da Cultura passou a ser um gestor dessa demanda.
Tá? Atendia a um outro tipo de público, a uma outra camada socioeconômica. Esse tipo de programa se mostrou ineficiente a partir do momento que existia um projeto político de viés popular e uma compreensão de que era importante olhar para a produção cultural brasileira, não só aquela que era profissional ou que estava nos grandes eixos Rio-São Paulo, né? Mas uma produção cultural que está pautada pelas comunidades, pelas ruas, pelas festas populares, por um tipo de ação que cria liga de identidade, e de diversidade cultural no Brasil. A partir desse momento, o Ministério se estruturou para pensar como que ele apoiava e articulava essa demanda, para criar um projeto político que tivesse um viés mais popular e menos segmentado. Esse é o momento que a gente pega o Ministério da Cultura, agora na gestão da ministra Ana de Holanda, né? E aí já pensando num aprofundamento desse processo, quer dizer, como o próprio ministro Gil falou recentemente, na entrevista que ele deu para a revista Veja, a dinâmica cultural ela está pautada em processos, aliás, toda ação de política pública, né? Hoje o que a gente compreende é uma necessidade de sair da visão do Estado que atende demanda, quer dizer, daquele Estado que recebe um projeto, uma demanda organizada, para pensar 190 milhões de habitantes desse país, né? Então, como que a gente mantém os nossos programas de apoio a essa demanda que está organizada, seja ela uma demanda de origem popular ou de origem dos grandes centros urbanos, enfim, como é que a gente mantém e avança, e aprofunda e democratiza, e ao mesmo tempo a gente pensa a ação da cultura na formação do indivíduo,